Olá, 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 boa tarde. Excepcionalmente, às 17 horas, a gente está aqui hoje para receber Carlos Alves Moura e que vem assessorado pela sua neta. Com muita alegria, Carlos Alves Moura, primeiro presidente da Fundação Palmares, tá chegando aí. Aí! Diga aí, Carlos Alves Moura. Tá muito escuro, acende a luz aí, aquela luz lá de cima. Espera aí. Del Garcês e Edmê. Pede pra Glória arranjar um abajur aí. Oi, Glória, cadê você? Dame, Glória, até falar com você. Cadê a Glória que não apareceu? Glória! Agora apareceu aí, ó, melhorou. Aqui, Tem que ter luz. Amarrando Oi! Tudo bem? E aí, Moura, chega pertinho. Vamos lá, Ó, vamos lá. Tudo bem? Eu saí correndo aqui Da do reunião do conselho. Instituto. Não, da reunião do Conselho Seccional da OAB, pedi licença para vir aqui falar com você, porque, na verdade, as lives que eu tenho feito são às 19 horas. Mas como você marcou e dizia que hoje você tem assistência da sua neta e você já é um cidadão de 80 anos quase, que eu te conheço há um tempão, eu era criança e você já era advogado. Em março eu bati os 80, meu caro. Pois é. Então, tem preferência, você está na fila da prioridade, dentro das prioridades, os que chegam a 80 têm a prioridade na prioridade. Pois é, para tudo, para tudo. Até para ser iniciado na OAB. Pois é. Então, aí eu pedi, então, licença aqui, eu estou conectado no conselho, fechei aqui a minha câmera, né? Avisei, eu vou ali e já volto. Então, e é uma honra muito grande. Nós fomos colegas na CEPIR, você tinha sido ouvidor e depois como assessor do... Aliás, o ministro mandou um abraço para você lá, o ministro Edson Santos mandou um abraço pela live. Vocês tiveram uma live ontem. Que foi muito agradável, né? Grande ministro. A nossa live de hoje é sobre Fundação Palmares, uma vez que você foi o primeiro presidente. Depois, falar sobre a questão das cotas na OAB. Acabei de fazer uma intervenção aqui no Conselho Seccional da OAB, pedindo a repercussão sobre isso, dando notícia. E queria verificar com você e a questão da reparação da escravidão, uma vez que o Instituto dos Advogados, no qual você faz parte na Comissão da Igualdade Racial, aprovou um parecer sobre reparação da escravidão. Mas antes de começar isso tudo, eu sempre tenho feito uma pergunta. Fale um pouco de você, para quem não conhece, querido Carlos Alves Moura. Como eu costumo dizer que eu sou advogado, somos colegas, eu sou um militante dos direitos humanos, com mineiro, especificidade na questão nossa de comunidade negra, não é? Formado pela hoje Universidade Federal Fluminense, que naquele tempo era Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente era a Faculdade de Direito de Niterói. Não é? Estou aqui em Brasília há 40 anos, vim para Brasília como consultor jurídico da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura,
a CONTAG, e estamos aí trabalhando pelos direitos humanos, pelas liberdades, sobretudo na perspectiva dos despossuídos, dos mais pobres, com ênfase nos nossos irmãos e nas nossas irmãs negros e negras. Hoje, estou, como não poderia deixar de ser, aposentado como advogado da União, mas ainda tenho uma ponte mais formal, embora sem nenhuma remuneração, que é como consultor do Conselho de Participação e Conselho Consultivo da USP, lá de São Paulo. Mas essa é a vida e vamos tocando. Mas como falar com uma pessoa que já fechou 80 anos sempre nos leva a memórias. E falando em memórias, Adão, eu me recordo de que há tempos, quando estávamos no plenário do Supremo Tribunal Federal, onde havia o julgamento relativo às cotas, e o nosso colega, com representação do Conselho Federal, teve dificuldades em cumprir a missão que lhe era determinada ou outorgada pelo Conselho Federal. E nós, um grupo de advogados negros, instigados por você, caminhamos juntos, né, em função da sua instigação, à presidência de então do Conselho Fiquei muito bravo. Pois é. E eu diria que dali robusteceu-se mais, né, o cordão que hoje une a nossa luta, o nosso trabalho, as nossas reivindicações em frente à OAB. Não só a OAB nacional, mas a todas as seccionais. E ainda fomos acompanhados, para dizer se é absolutamente justo com a verdade, acompanhados pelo advogado Marcelo Dias, Dorival Vieira e o Júlio Romário. Eu tenho essa foto. Exatamente. E veja bem, e hoje está aí você como presidente, reconduzido e reconduzido à Comissão da Verdade da Escravidão do Conselho Federal, da OAB. Então, isso tudo mostra como é preciso a gente trabalhar com perseverança, não é? Trabalhar denunciando, trabalhar propondo, porque são esses os caminhos que nos levam a fazer com que a nossa comunidade possa efetivamente ser respeitada em todos os parâmetros da sociedade. Forte parabéns pelos seus cumprimentos, não sem antes enviar daqui um cumprimento à nossa colega Edmê, nossa amiga de muito tempo. Não, mas se você mandar só para Edmê, vai ter briga. Porque tem a Edmê na live, tem a Lia Vieira, tem o Del Garcês, todo mundo dizendo aqui que Moura é o maior. Ó, vendo aqui Edmê, Lia Vieira, Wesley, quem mais que está aí? E a Lia Vieira também. Você vai arrumar confusão. Todos estão englobados na Edmê. E eu iria me referir, mas acontece que passa muito rapidamente. Não é fácil não. E a Jaciara também aí. Então, mas então, aí a gente fala o seguinte, Fundação Palmares, como é que você está vendo? E Miriam Cardoso aí também, aí. Miriam Cardoso está aí. Eu também.
Eu também falei de você, Adame. Eu sei, minha querida. Olha só, Fundação Palmares, você foi o primeiro presidente da Fundação Palmares. Eu assisti outro dia que você, na live dos ex-presidentes da Fundação Palmares, quando a Fundação Palmares tinha presidente, e não presidente da Fundação Palmares subjúdice, ou seja, aqueles que ainda estão dependendo de decisão judicial. Agora, Giovanni Milanês, meu colega, entrando aqui, jovem colega. Então, e aí, a Fundação Palmares, vamos falar um pouquinho do momento da Fundação Palmares e o momento quando ela foi criada pelo presidente José Sarney, e você foi o primeiro presidente. A Fundação Palmares, hoje, é uma letra, né? É uma letra, ela foi constituída por lei, mas, infelizmente, está sendo totalmente desativada, desconsiderada pelos elementos que compõem o seu quadro dirigente, mais precisamente pelo o atual presidente. O que é lamentável, né? É lamentável que numa entidade que tem atribuições como a de promover o estudo, a difusão, né? Arrebanhar pesquisas relativas à comunidade negra, enfocando todo esse painel cultural brasileiro no qual se assenta a constituição da nossa sociedade e que é proveniente de África, que foi trazido por nossos antepassados escravizados, homens e mulheres, né? Mas nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. E há dois caminhos. O caminho do Poder Judiciário, que já foi tomado, e o outro caminho, Adame, são trabalhos idênticos ao que você está fazendo. Trabalho do movimento negro. Porque cada um de nós, negro e negra, que faz pronunciamentos, que propõe ações, realiza atividades na perspectiva da negritude, está fazendo o movimento negro. Cada um de nós que tem uma atividade político-partidária voltada para a questão étnica. Cada um de nós que tem um trabalho, seja em qualquer nível da atividade, nas áreas periféricas e tal, está fazendo o movimento negro. Daí porque nós temos que tocar a nossa banda, não é? E seguir caminhando. Outros tempos virão. Outros tempos. Pois é. E nesse aspecto, a Fundação Palmares tem uma série de obrigações legais que deveriam estar sendo cobradas, né? Inclusive em relação aos quilombos. E não o que o presidente está lá fazendo. O presidente, pouco importa a opinião dele. Do que eu sempre tenho evitado citar o nome. Estou fazendo que nem o Luiz Gama. O Delgacei sempre diz aqui que o Luiz Gama omitiu o nome do pai. Então, eu tenho feito mais ou menos a mesma coisa também. E é muito melhor citar o nome do pai do presidente da Fundação Palmares, que é um intelectual negro, né, de muita... que é o Camargo, o Oswaldo Camargo, que, aliás, vai publicar agora, aos 80 anos, 3 livros, que estavam estocados aí pela Companhia das Letras. Mas, então, eu acho que além de pensar que vai seguir,
a gente tem que, talvez, ter outras atitudes de resistência. E quero também falar sobre que você repercuta a questão das cotas na OAB, e foram 3 propostas apresentadas, e depois a gente vai falar um pouco da reparação da escravidão. Porque você ainda no que se refere a Palmares, veja você, a certificação, né, das áreas ocupadas pelo remanescente dos quilômetros, para usar uma terminologia legal, quer dizer, isso é responsabilidade da Palmares, é atribuição da Palmares. Está parado. Entendeu? Está parado. Como é para o cumprimento do artigo 75 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição, né, é preciso que haja, de início, uma certificação que é feita na Fundação Cultural Palmares. Isso está parado. E outras responsabilidades que a Palmares tem com relação à preservação do meio ambiente em benefício das comunidades quilombolas, as autorizações para o uso e utilização de solo, etc. Tudo isso a Palmares tem que dar o seu parecer. A questão de Alcântara, por exemplo, e assim por diante. Modo que vamos para frente, mas não é isto que nos abaterá. Entrou aqui na live a Tainá de Paula, que vai ser, inclusive, pré-candidata a vereadora aqui no Rio de Janeiro. Está mandando um abraço para você também. E em relação a Alcântara e também teve, eu assinei uma nota junto com o Felipe Santa Cruz, pela Comissão da Verdade, sobre a questão de Alcântara e da BR-135, da rodovia 135, no Maranhão, e também do Linhão de Orochiminá, no Pará. E a Fundação Palmares concordou com a dispensa à consulta, ao direito de consulta que as comunidades quilombolas têm. Então, quer dizer, além de não fazer, ainda está concordando que não se faça. E isso foi, inclusive, levado a juízo. Só para citar a Márcia de Araújo aqui. Oi, Marcinha, né, que é a assessora de imprensa do Luiz Gama e do Delga6. Vamos lá, Moura. E aí? Mas, enfim. Agora, as cotas, nós temos um exemplo, um excelente exemplo com relação às cotas, que são as cotas nas universidades. Hoje, as universidades estão cheias de negros e negras em função das cotas. E veja bem, não tem nada isso a ver com relação ao conhecimento, não é? Nem com relação ao conhecimento, nem com relação ao mérito, nem com relação ao estudo, nem com relação à pesquisa. Não é? Quem acessa a universidade em função das cotas não está sendo beneficiado em razão de estar entrando com uma minimização de conhecimento. Não. Tanto é que, depois de estar nos bancos da universidade, aqueles que ingressaram pela cota acompanham e têm um desempenho excelente. Isso está provado aí nas pesquisas. É importante dizer isso. Estou fazendo esse preâmbulo, Adão, porque sempre vem a argumentação de que terá dificuldade, não é fácil e tudo. Portanto, é da máxima importância que nós possamos ter
uma cota para negros, não só no Conselho Federal da OAB, como também em todas as seccionais. Não é justo, não se pode deixar de estranhar que numa entidade como a Ordem dos Advogados do Brasil, não se tenham no seu Conselho Federal negros e negras. É impossível. De modo que esse caminho que está sendo formado, ele precisa ser cada vez mais enfrentado. Só para especificar, para quem está nos ouvindo, que talvez não seja da OAB, ocorreram 3 propostas. Uma do conselheiro André Costa, que era lá da seccional do Ceará, onde ele prevê 30% de todos os cotistas, de todas as seccionais. A segunda, do conselheiro Rony Peterson, que é o presidente da ESA Nacional, que é conselheiro por Pernambuco, que ele prevê cotas em geral. E a da conselheira Daniela Libório, Genilton Garcia, meu colega de conselho aqui do Rio de Janeiro, e também da Comissão da Verdade da Escravidão aqui estadual. E a da conselheira Daniela Libório, que prevê que, na medida que seja feito o cadastro, cada seccional vá se adaptando ao número de negros no cadastro. Agora, isso resta uma grande verdade, é que para ter 30% dos negros, em cada chapa de seccional, você tem que ver que 30% de não negros tem que sair. O Conselho Seccional do OAB tem 160 conselheiros. A disputa é quem é que sai na próxima eleição. E aí começa vem cá o meu primeiro, né? E aí é que as brigas, eu já vi rachar a Abracrim com isso. Então, essa disputa eleitoral que também vai acontecer. E aproveitando isso, hoje teve a discussão da consulta que está acontecendo lá no TSE sobre 30% também de negros nas chapas eleitorais. E eu vi o Alexandre de Moraes dizendo, bom, mas isso tem que ser um pouco depois, porque vamos ver o que acontece. Estou acompanhando atentamente. O que você pensa disso, esse novo momento? Acho que é importantíssimo e nós temos que estar juntos e reivindicar, procurar não só o Conselho Federal, e no caso agora dessa questão eleitoral, procurar os ministros do Supremo e tal. Nós temos que cerrar fileira para que cotas estejam em todos os patamares da sociedade brasileira, em todos os patamares do Estado. E aí, Adani, é que a gente entra nessa questão da reparação. Porque, veja bem, isso, na minha opinião, a reparação constitui um conjunto de medidas a serem adotadas pelo Estado, né, no sentido de efetivamente reparar aquilo que foi feito no passado e que nos atinge até hoje. E aí, então, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da educação, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do meio ambiente, né, do ponto de vista das artes, enfim, todos os fazeres, né, toda a produção,
todo o consumo, toda a distribuição, né? Em toda a participação do Estado, né? De toda a participação do Estado, há necessidade de haver uma reparação à comunidade negra. É bem verdade que estudos muito detalhados precisam ser feitos, de que maneira essa questão será colocada. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, abrir mão dessa reparação, abrir mão dessa reivindicação. Entendeu? Eu queria, nesse ponto, te interromper para que a gente abordasse aproveitar que você é uma pessoa que já vê essas coisas todas há muito tempo e falar da importância do parecer e de ter a Comissão da Igualdade Racial do Instituto dos Advogados Brasileiros, que está só se debruçando sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. Você foi uma pessoa que o tempo todo valorizou muito essa comissão e também a parceria da Rita Cortez, da presidente do Instituto de Advogados Brasileiros, advogada Rita Cortez, que nos prestigia muito. E eu lembro que você, quando esteve lá ainda na gestão do presidente do Boc Pinot, que fez uma homenagem a Abdias Nascimento, eu, que não era do IAB naquela época, fiquei lá assistindo a homenagem ao Abdias Nascimento. A gente não tinha nem tanta proximidade, eu já conhecia você de Brasília, que eu era criança quando você era advogado lá em Brasília ainda. Eu estudante, e entrou aqui a Odete Rocha, que era... A Odete tinha acabado de ser, era funcionária da Quinta Vara do Pedro, aquele juiz Pedro, engraçado, metido a galã lá, e eu era advogado bem magrinho, novinho, e aí a gente se dedica lá no IAB sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. E essa homenagem do Abdias, eu fiquei vendo você ler o currículo do Abdias durante 2 horas, né? Foi. E você citando lá, e o Oswaldão, aquela barbona lá no O Oswaldão já não está entre nós. Aliás, nem o Abdias, né? Nenhum dos dois. Pois é. Então, boas lembranças. Mas é isso. Então, a reparação... Veja bem, houve um momento em que nós nos descuidamos com relação à reparação. Deixamos de falar de reparação. Só o Iedo Ferreira. O Iedo Ferreira, esse nunca deixará de bradar. Agora, é importante, né, Adão? Tem que ficar atento, porque o Estado, a sociedade e aqueles que efetivamente nos consideram menores, procuram sempre atrapalhar um pouco a nossa marcha, né? Você vê? Então, jogam coisas no caminho, tentando nos desviar da meta a qual nos propomos. Digo isso com relação ao quase esquecimento da reparação. Porque ela mexe com as entranhas do Estado, né? O Estado é devedor. Nós somos credores do Estado, né? Agora, como será isso aqui? Vamos abrir a discussão. Vamos abrir. Eu acho que é muito importante isso. Eu me lembro, quando eu estava discutindo com o Prudente, que eu convidei o Prudente, convidei a desembargadora Ivane Caetano, convidei o ex-defensor-geral do Estado aqui, e
daqui do Estado, e o advogado Marcelo Dias para a Comissão da Verdade. E o Paulo Rangel disse o seguinte, não, é preciso ter tem o colega ligando aqui na live e está chegando pelo telefone, está dizendo, estou na live. Aí ele entrou, aqui o Fred. Eu estou na live do Moura, Fred. E o Fred estava me ligando aqui. O Fred é o vice-presidente, é o tesoureiro da Carrasco, meu colega na rede, sujeito importantíssimo aí. E o Fred está tentando entrar. Eu estou na live do Moura. Então, porque eu estou ainda aqui no conselho também. Então, Moura, esse aspecto, a reparação, quando veio essa ideia, o desembargador Rangel disse o seguinte, é preciso um reconhecimento, através de um documento do Estado, do crime de escravidão, como que seja imprescritível e que seja um reconhecimento. A Dilma era para ter feito isso. Nós mandamos um ofício para lá e ela não fez. Então, agora, a gente tem que voltar nesse assento e é por isso que um parecer do Instituto dos Advogados Brasileiros ele se reveste de total importância. E a gente vai começar a bater muito nessa tecla com o parecer do IAB. Por isso que a live da Rita, a Rita vem na live dia 24, é muito importante isso. Vamos lá. Não, e o apoio que a Rita Cortes tem dado à Comissão da Verdade e à Comissão da Igualdade do Conselho é um apoio fundamental, é uma grande aliada nossa, e esse parecer que foi conduzido por você realmente disseca do ponto de vista jurídico essa questão da reparação. E eu acho que também, no início da Comissão da Verdade, o Prudente até citou, vamos constituir um fundo, mas hoje, você que tem uma visão bem já sedimentada do Estado brasileiro, é difícil você constituir esse fundo hoje. Você fala, vamos parar o Estado, vamos parar a discussão no meio da pandemia para falar sobre um fundo para reparação. Ninguém vai parar para discutir. Está aí entrando o Miro Nunes nessa discussão. Então é melhor, por enquanto, a gente ir adiando e levando o assunto quando ele volta a fazer parte da discussão do Partido Democrata, né, lá nos Estados Unidos. A Kamala Harris falou ontem no discurso dela lá, falou do racismo estrutural, mas a gente precisa ir trabalhando nesse aspecto da reparação da escravidão internamente. Mas eu acho que hoje o Edson até falou isso ontem, a gente tem que melhorar as estruturas. Difícil falar isso com o Bolsonaro, com o governo Bolsonaro, ou com esse Congresso que está aí. Não, essas coisas, o governo Bolsonaro do Congresso é passageiro, mas nós conseguiremos. Agora, Adão, veja o que está ocorrendo com a Namíbia, né? Os alemães querem reparar na Namíbia, a Namíbia está rejeitando, porque eles não aceitam que ficou só no desculpa. Uma reparação, entendeu? Mas veja como é que é. E vai ganhando campo, né? Você sabe... Tem um exemplo, prossiga. Então, eu vejo que nós temos que nos virar. Por falar em Namíbia, eu recebi aqui
o ex-presidente da Namíbia, quer dizer, o cara que depois que a Namíbia deixou de ser colônia, digamos assim, do povo branco colonizador da África do Sul, antes eu recebi aqui o Samu Joma, que depois da libertação do Namíbia foi o primeiro presidente. Isso nos anos 80. Então veja como é que as coisas caminham. E você morou também em Cabo Verde, né? Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pois é, fala um pouquinho disso daí. Eu estou querendo ir para lá, para a África, daqui para o ano que vem. Tanto Cabo Verde quanto a África, quanto Guiné-Bissau foram experiências muito boas. Do ponto de vista de como o Brasil é conhecido nesse país, quer dizer, que são países africanos, como todos nós sabemos, de língua portuguesa, conhecem a nossa literatura, conhecem a nossa música, conhecem a nossa dança, conhecem a nossa economia, quer dizer, conhecem o nosso futebol, amam o Brasil. Na Guiné-Bissau, a situação foi mais difícil porque eu fui numa perspectiva de ajudar a pacificar o país, né? Eu fui representando os países de língua portuguesa para trabalhar um pouco a pacificação do país. Quer dizer, o Guiné-Bissau era golpe de Estado em cima de golpe de Estado, etc, etc. Quer dizer, e golpe de Estado que eles aprenderam a dar não foi com os africanos, não. Aprenderam a dar no Ocidente. Quer dizer, essa disputa do poder pelo poder, não é? Um querer passar por cima do outro, etc, etc. Então, eu tive uma experiência muito grande. Foi importantíssimo. E aproveitei para estar em Moçambique, Angola e outros países africanos também, de língua francesa ou de língua inglesa. Mas o importante é que a gente tem a percepção e daí passa para a ação de que não podemos parar de gritar e parar de agir, quer seja por reparação, quer seja pela paralisia, contra a paralisia total da Fundação Cultural Palmares, quer seja para cotas no Conselho Federal e nas seccionais de OAB. Ô Moura, eu tenho observado também que há um aspecto muito interessante de uma juventude que foi formada nas políticas de cotas, de ProUni e de cotas, especialmente na UERJ, com advogados que foram para o doutorado e que agora eles começam a desempenhar um papel decisivo, né, nessa luta. Eu acho isso fantástico e estou muito feliz em vendo os resultados que isso acontece. Mas eu quero lembrar e resgatar essa história de nós que estamos agora na quarentena. A gente não tem que estar no meio da rua, e a gente está aqui fazendo isso que você está aí mostrando para todo mundo, vendo a briga e apontando caminhos, né? Eu estou com 61, você está aí chegando aos 80, então a gente não tem que estar lá no meio da briga e acreditando nessa lorota que é a pandemia e que o vírus está passando. Nós vamos ficar aqui para ficar mais velho ainda, não é? Então, o que você me diz disso? Essa juventude que vem aí, botando para quebrar. Acho que essa juventude está com uma experiência importantíssima, porque essa juventude está com o pé interessante. Outro dia estava discutindo isso, inclusive, aqui em casa. Essa juventude está com o pé na criatividade da inteligência da periferia. Essa juventude está com o pé na música nascida lá da periferia, na dança nascida lá da periferia, né? Seja o hip hop,
ou lá o que seja. Quer dizer, então, e trazendo esses saberes para uma roda maior no sentido de ser a detentora de poder. E essa juventude está trazendo esse saber, mas ela não está permitindo que esse saber seja apropriado, seja tomado dela. E, evidentemente, que essa juventude carrega consigo também o saber da universidade, em relação das cotas, etc. Quer dizer, essa união é importante para a transformação do país. É isso que eu vejo. Assim como quem trabalhou no passado e quem trabalha no presente, quer dizer, você tem que encontrar as ferramentas do momento e operar com elas. Como quem viveu o período da ditadura e quem viveu o período pós-ditadura, o período da reconstituição da democracia no país, soube aproveitar e crescer. Colocar o artigo 68 das disposições transitórias da Constituição, o artigo 215, o artigo 216, né? O inciso 42 do artigo 5º da Constituição, e assim por diante. Né? E tocar. Evidentemente que, independente dos preceitos constitucionais e infraconstitucionais, também tem essa militância. Você tem que ir lá. Né? Você tem que dialogar com os irmãos e com as irmãs e dialogar também com os aliados. A galera tem que aprender isso daí, né? E não é só na machadada, não. Agora, você vai dialogar com os aliados não negros sabendo o seguinte, quer dizer, eu conduzo o processo. Eu não serei conduzido pelo aliado. Né? Esse pulo, essa sabedoria que a gente tem que aperfeiçoar. Você lembra que na aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, eu era ouvidor e você assessor master lá do ministro Edson Santos, e que ontem a Vanilda entrou na live para dizer que foi o melhor ministro da Igualdade Racial que ela considera que foi o Edson Santos. Então, nós que também tive a minha ouvidoria da CEPI, foi uma ouvidoria de muita confusão, de muita briga, e arrumamos muita confusão, como a questão do... Você mexeu com o Brasil todo, né? Mexeu com o Brasil todo. O Mártios... O Mártios estava reclamando até hoje que tinha o Ministério da CEPI e tinha o Ministério da Ouvidoria da CEPI, segundo eu, que ele queria fazer outro ministério. Exatamente. E foi um tempo muito bom. Agora, na realidade, a CEPI teve o Edson e teve também o irmão gêmeo do Edson, que é o Eloy, né? Seguiu ali o... Eloy ficou 6 meses, né? E aí depois ele foi para a Fundação Palmares. Ficou lá um tempo e aí entrou a Luísa Barros, e eu me lembro que você disse assim, ela vai passar todo mundo, a galera saiu correndo. Eu ainda fiquei uns 3 meses lá com ela e depois renovou toda a equipe. Eu acho isso muito bom, porque é preciso treinar. Muitas das pessoas que foram para lá não tinham tido nenhum emprego na época no ramo federal, alguns não tinham tido emprego nenhum, e saíram de lá e voltaram para os seus lugares. E aí as pessoas precisam aprender que você tem que treinar mais e mais negros nesses ambientes corporativos, né? Muitos não tinham nem trabalhado. Prossiga.
acho que é muito importante que nós tenhamos os nossos negros e negras em todos esses escalões de ministérios, né, para que a gente possa, de fato, ir construindo, né, a nossa pirâmide libertadora. E só se aprende estando lá. Só se aprende estando lá. E não é o emprego pelo emprego, não. Não. É a participação no Estado. Isso é da democracia. Né? E com renovação. Isso é democracia. Agora, a gente encontra, infelizmente, grande parte do poder no nosso país está entregue a famílias, né? Você vai puxar aí não só o poder político, como o poder econômico. Entrando na live aqui, devido ao seu prestígio, Carlos Alves Moura, a presidente da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, professora doutora Nicéa Mauro, uma paulista que mora em Uberlândia. Lá. Do Triângulo Mineiro. Do Triângulo Mineiro. Passou também o Ademir Silva, também seu admirador. Ademir Silva, sim, sim. Pois é importante, né? Ninguém passa solitariamente pela vida, né? Você vai... E olha só, quem é que entrou? Nossa querida amiga Elisa Larkin. Elisa, um grande abraço. E veja que coincidência, hein? Eu e Glória temos a honra de possuirmos um quadro do Abdias. E a nossa neta Marina está aqui para fotografar o quadro a pedido da Elisa e mandar para ele. Elisa vai realizar uma exposição, etc. Então, está precisando. Então, você veja como é que as coisas são, como é que estamos sintonizados. Pois é. Quem perdeu a organização da Elisa, o pessoal às vezes trata a Elisa só como se fosse a viúva do Abdias. Né? Não é, a Elisa é uma intelectual de grande envergadura, né? Ela também é a viúva do Abdias, mas ela é uma intelectual e de ponta, e ela engana, porque ela vem com aquela cara branca de americana, e às vezes ela tem posições mais ferozes do que as mulheres negras do movimento negro da turma Pitbull, Valmir França. Valmir França. De Salvador. Pois a live chega em todo lugar. Você alcança o país todo. Esquecemos de falar da Sandra Martins aqui também, que mandou, e da Jaciara. Então, nós estamos faltando 9 minutos e um pouquinho mais para o fim da live, que eu tenho que salvar, que é dois momentos importantes. O começo e o fim da live. Então, eu quero dedicar todo esse tempo que sobra, vão aí uns 9 minutos, para você falar do que você quiser, da sua vontade, de todo esse momento que a gente vive e da sua reflexão de chegar aos 80 anos. Agradecer pelo prazer sempre imenso, porque a gente sabe que a gente às vezes saía para conversar e tomar um vinho ali no Francisco, eu ainda levava minha mãe, e a gente vamos tratar do mundo, mas sempre com um tambaqui e um vinhozinho. Exato. Mas foi uma alegria muito grande, Dani, poder falar por seu intermédio, né, com tantas pessoas
né, colocar questões importantíssimas para a comunidade negra e importantíssimas para a sociedade brasileira em direção da construção de uma verdadeira nação, onde nós, negros e negras, possamos estar efetivamente integrados, reconhecidos, respeitados, né? Tendo nas mãos, evidentemente, juntamente com todos os brasileiros, quer dizer, a produção, a distribuição, a riqueza do país, né? Essa riqueza que nos foi tirada, que nos foi usurpada, que nos foi roubada, entendeu? O importante é chamar a atenção das pessoas com relação à reparação. A reparação é a reconstituição de algo que foi usurpado. A reparação é um conceito que vai além de um simples perdão, entre aspas. A reparação ela não se manifesta pelo verbo somente. Ela há de se apresentar mediante ações, né? A terra, a minério, a mananciais, né? a milhões e milhares de grãos. Tudo isso, ou de tudo isso, a metade da população brasileira precisa participar. E participar é ter saúde, educação, previdência, cultura, reconhecimento dos valores da ancestralidade, reconhecimento de que nossos antepassados, muitos deles, quando chegaram aqui, nem todos eram analfabetos, de que trouxeram a técnica do minério, que trouxeram técnicas de agricultura, que trouxeram espiritualidade, que trouxeram reconhecimento do outro diferente na perspectiva da fraternidade, que trouxeram o embalo pelas notas musicais, que trouxeram o som dos atabaques. É isso, ou é disso, que a nação brasileira precisa saber. Saber, reconhecer e amar. Porque ninguém ama aquilo que desconhece. E se é dever do Estado, é também dever da sociedade revelar isso, reconhecer isso. E saber que nós temos direitos. Direitos enquanto vigas mestras da construção da riqueza do país. Modo que, na expectativa, Adam, de que nós possamos continuar caminhando juntos e que no Conselho Federal e que nas seccionais nós possamos ter uma participação de negros e negras advogados, que a reparação
possa vir a ser discutida e discutida de uma maneira, eu diria, velozmente, porque sabe como é que são? O Estatuto da Igualdade Racial levou 10 anos. Ainda apanhamos pra caramba, hein? Exatamente. Eu não posso esperar isso. Apanhamos adoidado lá. Exatamente. Levou 10 anos. Então, é preciso a recuperação da Fundação Cultural Palmares. Vem eleição aí daqui a 2 ou 3 anos. Vem eleição. Vamos nos preparar. E seguir. E que possamos saber usar este meio de comunicação, que ele é uma das peças fundamentais para que nós possamos falar com os nossos irmãos e irmãs negras e também com os não negros, porque todos nós precisamos de estarmos juntos para a construção de uma nação democrática. Muito obrigado, meu caro. Olha, você ainda tem aí... A gente está fechando aqui, eu não vou correr o risco da live cair antes. São os momentos finais que você tem que parar e ficar pronto em 2 botões. A Bel Clavelin, outro dia, errou o dedo, você tem um botão para salvar e um botão para compartilhar. Ela errou o dedo, perdeu a live. Mas aí eu tive que fazer um filme para lá, um videozinho, foi bom. Então, eu não quero correr esse risco, começa a girar um reloginho ali. Eu quero dizer que é sempre uma emoção, a gente aprendeu a não só nos conhecemos, a gente já se conhece aí, eu estou com 40 anos de advocacia e conheço você desde essa época, eu era estagiário do Arturo Buzzi, você lembra aí, na Universidade de Brasília, e quando Maurício Corrêa era o presidente, essa galera não sabe disso, era o presidente da OAB do DF, foi quando eu me formei, e a gente conheceu esse pessoal todo aí, Guimaringa, o finado Guimaringa. O Joaquim era meu colega de advocacia, meu colega de UNB. Depois teve todo esse movimento aí que a gente vem passando e observando, e nem parece. Aí você vai ver as caras todas lisinhas lá, a cara dele. 80 anos. Então essa live vai ficar salva para que as pessoas ainda possam ver. Isso tem virado, inclusive, motivo. Agora as pessoas estão... A live do Iedo foi reduzida a documento e a Pascal do Perrat, tudo bem? Salve, Pascal. E acabou entrou para o doutorado da Vanilda. Entendeu? Então, Pascal é meu amigo francês, lá foi meu colega de International Visitor Leadership Program, que é um programa do Departamento de Estado americano. Então, Valmir, um abraço. Amanhã, daqui a pouco, às 19 horas, tem a live do decano das Comissões da Verdade da Escravidão Negra, da UAB de São Paulo, doutor Ademir Silva, que estava aqui, que é membro da Comissão Nacional. Tem também, amanhã, a Milton Borges, do Reaja ou Será Mais, lá de Salvador, pancadão também. Então, quero dar um grande abraço pro meu amigo Carlos Moura e agradecer. Salve, Moura! Salve, obrigado, meu cara. Grande abraço. Veio o reloginho aqui, 26 segundos. Tchau, vou salvar a live. Bye, bye. Tchau.